O que significam as sombras mencionadas por Paulo em Colossenses 2,17? No estudo de hoje nós vamos analisar o significado dessa expressão e também nós vamos entender por que o sábado continua sendo válido para nós. É agora, Escola Bíblica. Programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que você está começando o seu ano? Está tudo bem? Como é que está a saúde física, emocional, espiritual? Quero dizer para você que nós estamos juntos nessa caminhada. Se você assiste a Novo Tempo, se você tem dúvidas, se você quer conhecer mais, se você deseja passar por um processo de mudança, faça contato com a gente. Nós queremos ajudar você. Ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. Não esqueça, peça a sua revista Esperança. Nós preparamos esses materiais com o objetivo de ajudar em todas as áreas. Você sabe, você que assiste a TV, a gente tem revista da área de saúde física, emocional, financeira. A gente tem revistas sobre profecias. Nós acreditamos que Jesus Cristo voltará à Terra. E quando nós preparamos esse material de respostas, que está baseado aí no nosso programa Na Mira da Verdade, que responde dúvidas dos nossos telespectadores, nosso único objetivo é compartilhar com você a interpretação correta da palavra de Deus. Esse é o objetivo, para que você entenda, para que você mergulhe cada vez mais no texto bíblico e ao ler o texto bíblico, isso faça diferença para a sua vida. Porque não esqueça, o Espírito Santo iluminou a mente do autor bíblico, inspirou o autor bíblico. E agora nós lemos o texto e esse mesmo texto deve nos inspirar. E eu vou te dizer de coração, às vezes me entristece que a gente faz da Bíblia uma competição ou algo para explorar, sabe? Me entristece quando a gente deveria estar ensinando a palavra como ela é. Por isso, leia os textos. Na Bíblia não há incoerência. Não há incoerência. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Quero terminar o programa hoje com esse pensamento. Estou adiantando aqui. Você acha que tem coerência o Senhor colocar o sábado dentro da lei moral e depois dizer assim, não serve mais? De coração, você acha que isso faz sentido? E eu te convido, não vá embora, fica comigo até o final e você vai entender isso, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê lucidez para a gente entender sua palavra. Senhor, nós estamos juntos para estudar a Bíblia. E eu te agradeço porque a gente tem a Bíblia. Mas eu também te peço, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade para a gente ler e entender e fazer tua vontade. Porque é um processo. Às vezes não é fácil. Não é fácil a gente desconstruir ideias, não é fácil a gente tomar uma decisão, mas nos ajude pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Não é fácil a gente tomar decisões e mudar, mas eu vou te dizer que é possível, tá? Pelo poder do Espírito Santo na vida da gente. Então vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo de ontem. A gente começou ontem uma análise que está em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Só para a gente relembrar, eu vou começar aqui já com o texto. Hoje a gente vai focar no 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Tudo isso o quê? A gente leria lá o verso 16. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, de lua nova ou sábados. Porque tudo isso
tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ontem eu expliquei o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. A gente tem inúmeros, seríssimos problemas doutrinários na igreja cristã na cidade de Colosso. A gente tem sérios problemas. E a gente analisou ontem, a gente terminou o programa falando sobre isso. As ideias equivocadas que o cerimonialismo continuaria, mesmo com a morte de Jesus Cristo na cruz, as festas, os rituais, as ofertas de manjares, de comida, as interpretações equivocadas de como o sábado deveria ser observado, a preservação dos sábados cerimoniais. A gente tinha a crença, a adoração aos anjos, visões. Então a gente tinha sérios problemas, uma lista de problemas que Paulo foi avisado. E Paulo escreveu, entenda isso. Epáfras, o fundador, falou para Paulo dessas situações. E Paulo foi inspirado para escrever essa carta para os cristãos na cidade de Colossos, aqueles que agora faziam parte da comunidade diversificada e comunidade ameaçada por aqueles que preservavam os rituais do judaísmo, não haviam aceito a Jesus Cristo, não aceitavam Jesus Cristo como Salvador. Então havia uma ameaça, e aí a igreja ficava perdida. E Paulo escreve essa carta, alertando, orientando e colocando, eu falei ontem, Jesus Cristo como o centro de tudo. Se vocês querem ter noção, olhem para Jesus Cristo. Se vocês querem ter percepção, visualizem que Ele é a confirmação de todas as profecias que a gente teve sobre a vinda dele, sobre a vinda do Messias. Ele, Jesus Cristo. Cristo é o centro. Então Paulo escreve para orientar essa igreja. E de alguma forma os seus escritos, aí é o grande, aquele clique. Quando eu leio isso, há uma mensagem para aquele povo, mas essa mensagem tem a ver comigo. Está vendo comigo. E em nenhum momento, como a gente falou ontem, e a gente vai aprofundar agora, Paulo está anulando o sábado como dia para descanso. Não, a gente vai entender isso. Então vamos lá, o foco é o verso 17. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. No Antigo Testamento, muitos rituais e práticas apontavam para a vinda de Jesus, como Cristo, como sombra ou tipos de algo maior que se realizaria no Novo Testamento. Essa expressão, ela deve ser traduzida como prenúncio. Então isto, as sombras, é o prenúncio daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Então eles praticavam esses rituais esperando a Jesus Cristo. Olha que coisa belíssima. Olha como o Senhor se preocupou com aquele povo. E lembra que isso começa após a queda, lá em Gênesis capítulo 3. Após a queda, o Senhor dá a certeza de que da semente, a mulher geraria a semente que seria a salvação. E agora a gente tem uma descrição dos rituais, a gente vai entender um pouquinho. Esses rituais eram frequentemente prefigurações da obra redentora de Jesus e da salvação oferecida a todos pela fé. Então, mesmo que havia um ritualismo, esse ritualismo não era um fim em si mesmo. Ele apontava e ele fazia aquilo, ele imolava, matava o cordeirinho, sangue era derramado, mostrando, e pela fé ele acreditava que os pecados estavam perdoados. Era um prenúncio do Messias que viria e que morreria na cruz. Os falsos mestres na igreja de Colosso estavam impondo aos novos crentes que observassem melhor os feriados religiosos, incluindo o sábado, em um contexto herético que envolvia, como nós já vimos, cerimonialismo, mais adoração aos anjos, mais falsas visões
e mais rigor ascético com o corpo, ou seja, me isolar para chegar a um estágio superior maior. E quando a gente lê o texto, o Senhor está chamando a atenção da gente de que tudo isso foi introduzido pelos falsos mestres àqueles que eram novos crentes. E Paulo está advertindo sobre isso. Mas a observância legalista de regulamentos, especialmente quando misturados com a filosofia pagã, não poderia fornecer sabedoria, conhecimento ou salvação. O que é essa observância legalista? É assim, eu vou praticar essas coisas, porque aí eu vou conquistar, eu vou estar num estágio espiritual maior, eu vou ser aceito. Queridos, só para abrir um parênteses. A gente já falou isso, há 2 semanas. A observância da lei moral é um caminho pavimentado para que aquele que está salvo pela fé em Jesus Cristo ande. A obediência faz parte disso. Assim como um pai fala para o filho do caminho que ele deve seguir, para que ele um dia tenha a vida eterna. Caminho que não é simples, que não é fácil, porque a gente tem os gostos pessoais. Mas esse caminho não é um caminho porque eu vou ser aceito, porque agora eu vou ser visto. O único mérito foi aquele que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz por mim e por você, morrendo. Então o mérito está nele, mas ele mostrou esse caminho. E eu vou seguir esse caminho. Eu vou seguir. Esse é o caminho de salvação que o Senhor deseja para a gente. Até mesmo na sua forma pura, as cerimônias do Antigo Testamento haviam sido designadas para apontar para o estágio mais importante do reino de Deus que viria por intermédio de Cristo, conforme Hebreus capítulo 10, verso 1. Lembra, o ritualismo não era um fim em si mesmo, mas eles transformaram esse ritualismo no fim em si mesmo. Porque na sua forma mais pura, como diz o texto, isso apontaria para Jesus Cristo, levaria ao Senhor Jesus. Só que o ritual se transformou num fim em si mesmo, como pode acontecer comigo hoje. Eu posso, por exemplo, frequentar uma comunidade religiosa, posso ter práticas religiosas mecanizadas, entende? E não sou mais impressionado por ela. E talvez eu estou falando para você agora. Que o hábito de ir a uma igreja, o hábito de estar lá, e talvez estou falando para você que tem a função na igreja, você tem atividades na igreja, e aquilo que você assiste, você nem senta, alguns nem sentam para assistir mais. Alguns nem sentam. E ele tem uma prática de fazer as coisas ali, e eu entendo que tem que fazer, mas isso tem que ter um rodízio, porque eu tenho que sentar, por exemplo, num culto, estou falando para quem é crente, frequenta a igreja, e eu tenho que ser impressionado pela palavra, pela música, isso tem que me tocar, pela oração que eu faço. Não pode ser um ritual que eu faço já há muito tempo. Quando eu vou... E isso em casa também tem a ver com a vida espiritual pessoal, de casa. Quando eu me ajoelho para orar, quando eu abro a Bíblia para ler, está tendo transformação, porque a religião de Cristo gera uma transformação que as outras pessoas percebem. Começam a ver que a gente está vivendo Cristo. Está aí o texto de Hebreus. A forma mais pura do ritualismo tinha esse objetivo de apontar para Cristo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Não é o ritualismo que vai fazer com que eu me torne um ser perfeito, não. É isso que o autor de Hebreus está destacando. Os sacrifícios de animais do Antigo Testamento, conforme Levítico 1-7, apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz. Essas cerimônias prefiguravam o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, verso 29, quando o Senhor aparece, João declara
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria sacrificado para remover o pecado do mundo inteiro. A circuncisão, então a gente tem os rituais, a gente tem o sacrifício, a gente tem a circuncisão. Gênesis 17, 10 a 14, estava ligado à aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência como um sinal visível de que pertenciam ao povo de Deus. E aí, como eu mencionei ontem, a gente tem a discussão de que agora quem está se convertendo, né, no cristianismo deveria ser circuncidado, e aquilo foi anulado na cruz. É isso que o contexto quer apresentar. A circuncisão marcava o povo de Israel como separado das nações ao redor, representando a identidade do povo de Deus, uma nação escolhida para a pregação, tá, queridos? Com uma missão. Era uma maneira de expressar obediência à lei divina e de distinguir os israelitas dos povos pagãos. Não era uma exclusividade para a salvação, mas era uma característica e uma escolha para serem bênção para todas as nações. Isso aqui é importante. Em todas as épocas, o Senhor sempre terá o eleito para a missão, porque a salvação é para todos. Aquele que é um cristão é chamado para testemunhar do amor de Jesus Cristo. E isso não significa que essa eleição o faz superior aos outros ou lhe já dá para ele um veredito de ser salvo. Não, não. O Senhor chama para uma responsabilidade. Além de ser um sinal da aliança, a circuncisão também estava associada à pureza. Ela simbolizava a necessidade de uma purificação espiritual do coração e da carne, que deveria refletir a santidade do povo de Deus, Deuteronômio capítulo 10, verso 16. No entanto, com a vinda de Cristo e o estabelecimento da nova aliança, a prática da circuncisão foi modificada, de certa forma, abolida para os cristãos como sinal espiritual. Esse é o sentido, como sinal espiritual. Tá? Jesus veio para cumprir a antiga aliança e trazer uma nova aliança, baseada na fé. Romanos capítulo 2, 28 e 29. Paulo explica que a verdadeira circuncisão é aquela que ocorre no coração, pela ação do Espírito Santo, e não mais por uma prática externa e uma prática física. Fica claro isso para você? Você consegue entender isso? Esse é um exemplo. Lembra bem, essa nova aliança baseada na fé não está falando de não ter um compromisso moral de vida, de prática. Não é isso. Não há mais os rituais que apontam para isso, para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. Aí o texto de Romanos capítulo 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo na carta aos Romanos? Não é a prática ritualística que vai conceituar, e ele vai falar para os gentios também, no livro de Romanos, na sua carta aos Romanos. E ele vai dizer que agora eles se tornam um só em Jesus Cristo. Não há mais distinção. Mas ele tem que escrever para aqueles que eram judeus e dizer para eles: judeu não é aquele que foi circuncidado exteriormente, fisicamente. Não, mas aquele que tem a mudança no coração. Claro, esse era o objetivo também no Antigo Testamento. Mas a prática ritualística os afastou da essência daquilo que o Senhor havia dado. E eu vou dizer para ti, o tempo, às vezes pode fazer com que a gente ache que a gente é superior àqueles que não são cristãos,
ou aqueles que são novos na fé, né? Por isso Paulo vai advertir na carta aos Colossenses que esses novos conversos estavam sofrendo, estavam sendo desconsiderados. Estou falando isso porque eu sou um crente, um cristão há mais de uma semana, e às vezes a gente acha que há vantagens no sentido de o Senhor me considera. O Senhor me chama para uma responsabilidade, mas para a salvação, todos nós somos miseráveis pecadores e carecemos da graça. Seguindo, Gálatas 5, verso 6, que eu ontem até citei, a discussão, né, da circuncisão, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Fica claro que havia uma discussão, uma briga entre eles, entre os que vinham de um lado e de outro, agora formando o cristianismo, e Paulo está orientando, está mostrando a teologia, sabe? O que eles deveriam fazer. Esse é um belíssimo texto para a gente refletir. Em Colossenses 2, 11 e 12, Paulo fala da circuncisão de Cristo, que é um corte espiritual do pecado, da velha natureza humana, sabe, que transforma minha vida, realizada pelo batismo em Cristo, que é agora sinal de pertencimento ao povo de Deus. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez está enfatizando que agora a circuncisão como ato externo, como sinal espiritual, ela deixou de existir através de Jesus Cristo. Devemos reconhecer que Colossenses 2, 16 e 17 é uma passagem difícil, pois há uma distância enorme entre nós e os aspectos culturais e históricos. Isso é muito claro, e doutrinários presentes na igreja de Colossos lá pelo ano 61. Por isso que nós procuramos trazer aqui para você esse contexto para você entender o que realmente ele quer dizer. Contudo, é possível perceber que Paulo está advertindo contra os ensinos dos falsos mestres, que não compreenderam que comer e beber rituais nas festividades anuais ou mensais e semanais apontavam para uma realidade maior, que é Cristo, a sombra. O sábado nunca foi uma cerimônia temporária, queridos, porque ele aponta para Cristo como Criador e mantenedor do universo, e como o próprio Jesus afirmou, ele é o Senhor do sábado. Sendo assim, é impossível que a observância correta do sábado desonre a Cristo. Muito pelo contrário. A doutrina do sábado devidamente compreendida é cristocêntrica e, portanto, necessária para as pessoas de todas as épocas. Por quê? Porque vai me levar a Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, que é o que Paulo vai enfatizar no primeiro capítulo de Colossenses. E eu termino com o texto que eu já analisei aqui, Marcos capítulo 2, verso 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do ser humano. Originalmente a palavra tem esse sentido. O sábado foi feito para mim e para você. Portanto, em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, em nenhum momento Paulo está anulando, invalidando, abolindo o sábado. E aí vem a pergunta que eu fiz no começo. Você acha que faz sentido? Faria sentido a lógica de o Senhor ter separado na criação e ao longo do texto bíblico, reafirmado, colocado dentro da lei moral. E agora, se a Bíblia é um todo, se a Bíblia está ligada uma coisa com a outra, e agora a gente achar que essa igreja cristã que estava sendo formada não deveria ou não guardou o sábado,
porque os apóstolos estavam anulando? Você acha que isso faz sentido? Eu vou te dizer de coração. Não consigo ter essa percepção assim. Por mais que às vezes, sabe, eu ouço algumas pessoas falarem. E eu quero dizer para você, querido, você já pensou por que o sábado foi feito para o ser humano? Eu vou repetir o que eu já disse algumas vezes. Porque sem a referência de onde eu vim, eu não sei quem eu sou. Eu nem sei por que eu estou aqui. E que sentido a minha vida tem? Para onde eu vou? Entende? Perguntas feitas sobre a razão da existência, para alguns elas não fazem sentido, para mim faz sentido. Porque os laços, os relacionamentos, a vida tem que ter um sentido. E o Senhor deixou o sábado para eu lembrar que a minha vida tem sentido a cada semana. O sentido não está nas minhas conquistas. O sentido não está naquilo que eu faço. O sentido está em quem me fez. A felicidade não está dentro de mim, como hoje a gente ouve o discurso, mas a verdadeira felicidade e a razão de viver está em Cristo, está no Senhor, está naquele que criou. Por isso em Colossenses, Cristo é o centro desde a criação. Desde a criação. Você deseja abrir o seu coração, mais uma vez eu apelo para você, para entender o sábado. Tem dúvida? Liga para a gente. Nós queremos te ajudar. Já tomou a sua decisão? Precisa de orientação, precisa de ajuda. Precisa, pastor, como é que eu vou guardar o sábado? Então, estamos aqui para te ajudar. Liga para a gente. Liga agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós estamos juntos na caminhada. Essa não é uma verdade para distinguir, né? Assim, para apresentar, dizer assim, é essa igreja. Mas essa é uma verdade bíblica que a Igreja Adventista foi chamada para compartilhar com todos aqueles que querem conhecer a palavra. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a fazermos a Tua vontade. Eu oro por aquele que quer ser um guardador do sábado. Que o Senhor esteja com ele, que o Senhor o ajude, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê iluminação através do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi bom demais estarmos juntos, conversarmos sobre a palavra de Deus. Amanhã tem mais, tá bom? A gente se encontra aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Tchau.